Feliz estar aqui novamente. Aleluia. Quero pedir para os amados abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos, capítulo 12. Glória a Deus! Posso ir achando aí? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Aleluia. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Se você quiser, o Senhor ele vai falar contigo. Aleluia. Aleluia. Todos acharam? Atos, capítulo 12. Amém? Tem alguém ainda procurando? Glória a Deus. Aleluia. Gente, agora. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Atos, capítulo 12. Irmãos, é interessante essa palavra, então vamos começar a ler, mas para ter livramento de morte, Deus guarda. Aleluia. Você crê que Deus guarda para não ter livramento de Eu morte? creio. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor a partir do... Vamos começar com o mesmo. Atos capítulo 12, 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes se estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na guarda, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinze-te e ata as suas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidado que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Poder sentar? Glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor ele vem falando conosco através dessa palavra? O poder da unidade. Quando estamos em unidade, Aleluia. cadeias são jogadas por terra.
Quando o povo de Deus se reúne, o milagre acontece. O impossível se torna possível. Mais à frente, a gente vai lendo aí 10. E quando passaram nossa, que eu já li, o 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe com a mão para que se calasse, contou-lhe o que o Senhor o tirara da prisão, e disse: anuncia isto a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, partiram para o outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurava, não achou, ficou feita inquirição aos guardas, mandou justificar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Irmãos, se vocês pararem para analisar no versículo 1, vai falando que apóstolos já tinham morrido, já tinham sofrido de morte. E o próximo que seria Pedro. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, porque Ele vê lá na frente, a gente sabe que Pedro, ele negou, né? As pessoas, quando a situação apertou para o lado dele, ele negou, já tinha sido avisado que ele iria negar. E ele falou, as pessoas falaram: mas você anda igual Jesus. Não, eu não. Mas você fala igual a ele. Não, eu não. Mas Deus, ele já sabia que tinha uma promessa para ser cumprida na vida de Pedro lá na frente. E o que acontece? Quando a igreja se encontra aflita, quando a igreja se encontra numa situação em que precisa de um milagre urgente, ao invés de reclamar, ao invés de ficar de mal com Jesus, eles tomaram uma atitude diferente. Se reuniram em oração. Aleluia. E quando a gente se reúne em oração, Deus muda toda a trajetória. A gente pode ver isso até mesmo diante de diagnósticos médicos, diante de pessoas que a gente tem clamado e Deus tem resgatado. Deus tem trago para a presença dele, tem colocado como homem e mulher de Deus, ministrando a palavra do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não mudou. E a igreja estava em contínua oração. A oração não parou. É verdade. A situação estava estreitando, mas eles não pararam. A situação estava apertando, tudo para desistir, mas a igreja estava em contínua oração. O que nós temos que pegar isso para nós? A situação está estreitando, a situação está apertando, e a gente vê que a solução que nós temos é oração. Eita glória, glória a Deus. Não tem para onde correr. Situações que às vezes as pessoas pensam que muito dinheiro vai resolver, não resolve. Porque muitas das vezes a batalha, quando ela é espiritual, você pode ter o maior dinheiro, a sua conta pode estar abarrotada, mas se for algo espiritual, não vai valer de nada. Se for algo dentro de casa, atrito, alguma coisa, o dinheiro não vai resolver. O que vai resolver é Jesus. Glória a Deus, aleluia, eu creio. E a nossa confiança em Deus. Glória a Deus. Eu costumo dizer que a gente não fala de um evangelho mamão com açúcar, não. E nem muito menos de miojo. Eu costumo dizer isso. Porque muitas das vezes a pessoa pensa assim: mas eu fui lá na igreja,
A irmã orou por mim, o irmão orou por mim, o pastor orou por mim. Cheguei em casa, a situação está da mesma forma. Persevera. Glória a Deus. Constância. Porque se estivermos na presença do Senhor, por interesse do que Ele vai fazer, Ele te sonda, Ele te conhece. Aleluia. Você pode dizer para mim uma coisa, mas dentro do teu coração você planeja outra. Glória a Deus. Eu vou lá porque é lugar de refúgio. Eu recebi a minha bênção. Tchau, pastora. Eita, glória. Tchau, pastor. Isso quando dá tchau. Mas vivemos um tempo de compromisso. Glória. Vivemos um tempo que temos que nos apresentar. Aleluia. A igreja estava passando por afronta, por aperto, por dificuldade, estava sendo ameaçada, mas se colocou na condição de orar. Aleluia. Estamos vivendo um tempo que Aleluia. temos que nos levantar e dobrar o joelho. Eita, glória a Deus. Se apresentar e descer. Aleluia. Porque não existe outro recurso se não for oração. Aleluia. Se não tiver constância. Glória a Se não Deus. tiver aquele afinco com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque sabemos que batalhas são vencidas através da oração. Glória a Deus. Aleluia. E quando a igreja se encontra unida, o milagre vem muito mais rápido, porque a casa dividida não subsistirá. Mas quando estamos em unidade, um só propósito, uma só ligação, a tua vitória é minha vitória, eu estou gemendo com você, eu estou gemendo com você, eu vou orar junto com você, e a gente vai ver a vitória acontecer junto, se alegrar junto. Só que a gente sabe que o nosso Senhor ele vem a qualquer momento. A palavra do Senhor diz que é no abrir e fechar de olhos. Você tem noção quantas vezes você está abrindo e fechando seus olhos? Agora? Várias vezes você abre e fecha os olhos. Você imagina a volta do Senhor. Abrir e fechar de olhos. A qualquer momento ele vem. Aleluia. E agora que é o momento da igreja se posicionar e ficar próximo, se preparando. Glória a Deus. Porque a vida do Senhor é um casamento. O noivo vem buscar noivo. Aleluia. Aleluia. Só que quando você recebe um convite de casamento, o que você faz? Prepara a roupa. Muitas das vezes as mulheres Prepara a roupa. vai ver a roupa, vai ver cabelo, Cabelo, vai ver unha, unha, salão. vai se preparar. Mas ela sabe o dia, E a hora e o local. Estamos vivendo um dia que somos convidados para um casamento. Da glória. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Nem o local. O local também não foi revelado. Porque é só naquele que está em ligação com o papai que vai saber naquele momento. Aleluia. Então é necessário o quê? Esperar dar o tempo para se preparar. Meu Deus. Haverá um tempo que não teremos mais tempo para se preparar. Glória. A preparação é agora. O momento é esse. É se apresentar, Senhor. Eu preciso me preparar, porque a qualquer momento o Senhor vem. Deus, maravilha. Declarar Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. vem. Aleluia. Ele vai chegar. Aleluia. Mas será que eu estou falando porque os irmãos estão falando? Ou eu estou falando porque eu estou me preparando para esse momento? Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. fácil? Não é. Aleluia. A palavra do Senhor diz no Salmo 126 que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, Glória a Deus. voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus bens. Aleluia. Ele não fala assim, Glória a Deus. aquele que fica parado, Glória a Deus. aquele que fica dentro de casa, Verdade. aquele que fica sentado, Eita. aquele que fica esperando uma ligação, aquele que fica, Aleluia. vai de repente, né? O Senhor vai bradar dos altos do céu lá Glória a Deus. e vai te sacudir de Aleluia. trazer Deus papel. maravilhoso.
Mas a palavra do Senhor nos afirma que é aquele que leva. Então você está em movimento. Quer receber vitória? Esteja em movimento. Porque é aquele que leva, você tem a missão. E qual é a sua missão? Aleluia. Ide. Aleluia. Por todo mundo e pregar o evangelho. Ide. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, Glória a Deus. Aleluia. voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai chorando, vai gemendo, vai sentindo, mas não para, não para, não para, enquanto você não conseguir o seu objetivo a ser alcançado. Glória. Aleluia. Nós temos uma promessa de salvação. Glória a Deus. Aleluia. Só Glória. está garantida? A promessa está lá, Glória a Deus. mas a cada dia eu tenho que renunciar Glória a Aleluia. Deus. para chegar cada vez mais próximo da promessa. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, temos que nos despertar, Aleluia. todos nós, Verdade. para um compromisso com Deus. Aleluia. Aleluia. Só que para se despertar para o compromisso é fácil? Não. É vários convites, é várias propostas. Não vai hoje não. Não obedece não. O pastor vai tomar conta da tua vida? Agora é a pastora que vai dizer o que você vai fazer? Entra na obediência, porque quem obedece tem vitória para contar. Glória a Deus. Entra na obediência, porque Aleluia. o Senhor vai fazer segundo a obediência. Aleluia. Pedro tinha um diferencial com Deus. Ele se arrependeu do que ele fez outrora. Tanto que ele se arrependeu que a igreja estava orando e Deus fez um favor lá para ele. Guardou ele da morte. Aleluia. Guardou ele. A palavra do Senhor diz que guardou. Ele estava guardado. Estava guardado e também não estava sendo maltratado. Ele estava guardado porque ele estava dormindo. Confiança no Senhor. Glória a Deus. Eu confio em Ti, Jesus. Aleluia. Posso sair? Não posso, mas eu vou descansar, porque eu sei que o meu Redentor vive e a qualquer momento ele vai fazer alguma coisa ao meu favor. Aleluia. Eu sei que tem uma igreja orando pela minha vida. Glória. Glória. Isso é o importante de você congregar. Isso é o importante de você ter uma casa espiritual. Aleluia. Porque quando você passa por uma dificuldade, por uma aflição, você sabe que você não está sozinho. Aleluia. Você sabe que tem uma igreja orando pela tua vida. E isso te dá força para você se levantar e não, Senhor, não estou sozinho não. Glória a Deus. Tem uma igreja junto comigo orando. Não está na minha casa todo dia não, mas eu sei que meu pastor está orando por mim. Eu sei que minha pastora está orando por mim. Eu sei que as missionárias estão orando por mim. Eu sei que as diaconisas estão orando por mim. Porque se eu não estou na casa é porque alguma coisa está acontecendo. Eles vão sentir a minha falta e vão orar por mim. Aleluia. Glória a Deus. Isso é importante de ter compromisso com Deus. Aleluia. Se não tiver compromisso com Deus, se você não tiver compromisso com a casa física e espiritual, não adianta. O segredo é compromisso. Aleluia. É verdade. Eu não vou falar para você assim, continua da forma que você está sem compromisso com Deus, que com certeza a bênção está lá. Não. Se lança, Glória a Deus. Aleluia. se apresenta, se levanta Aleluia. e fala assim, eis-me aqui, Senhor. Até antes de eu passar dessa porta para dentro, eu estava fazendo da minha maneira. E da minha maneira foi só frustração. Hoje, Senhor, eu chego na tua casa com um pensamento diferente, reconhecendo que eu necessito de ti, Senhor.
Porque se o Senhor não estiver na minha vida, nada eu posso fazer. Eu reconheço, Senhor, que eu necessito de Ti, Pai. Entra na minha vida, entra no meu coração, entra. Aí você vai falar assim, mas o Senhor sabe do meu coração. O Senhor não é cardiologista. Ele é clínico geral. Aleluia. Glória a Deus. O médico dos médicos está aqui nessa noite. Declara para o Senhor qual a sua dificuldade. O que está faltando? O que você precisa para se enquadrar? Aleluia. Irmãos, a responsabilidade é individual. Eu não posso deixar de buscar por causa de um, por causa de outro. Não vou me entregar por causa de um. Não vou fazer por causa do outro. E eu não vou fazer por causa disso. E eu não vou por causa daquilo. Eu não vou porque me olharam assim, porque me deixaram assim, porque não sei o que assim. E quando Jesus voltar? Vai ficar assim. Vai ficar forte, Senhor. Olhando. Irmãos, é tempo. É verdade. É tempo. A hora é essa. A preparação é já, é agora. Deus! Sabe o que o Senhor requer de nós? Escola dominical, tô dentro. É culto de sexta-feira, tô dentro. É culto de oração, tô dentro. É busca do Espírito Santo, eu tô dentro. Eu vou lá, eu tenho que estar lá. Eu não quero saber. A dona de casa se arruma cedo, se ajeita cedo, pega as crianças, deixa a janta pronta, já vira pro marido, ó, quando você chegar no trabalho, vai pra lá, que eu vou estar lá. Meus filhos já sabem que eu vou estar lá. Meus vizinhos já sabem que eu vou estar lá, porque eu vou anunciar para todo mundo que tem culto. Aleluia, glória a Deus. Quem encontrar comigo, vão pro culto. Aleluia. Oh, glória. Eu vou estar lá. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Além de você edificar a tua casa, edificar os teus filhos, teu esposo, vai deixar tudo organizado, seus vizinhos até sabem. Ela está lá. Sabe por que ela está lá? Porque ela tem compromisso com Deus. Sabe por que ele está lá? Porque ele tem compromisso com Deus. E quando você leva esse negócio a sério, irmão, os irmãos até respeitam. Se você um dia se atrasar, falou, ué, fulano, nessa hora você já passou para a igreja, o que houve? Você está atrasada? Está acontecendo alguma coisa? Existe uma nuvem de testemunho te observando. Até se você chegar cedo, se você chegar atrasado, ó, se desperta, chega cedo, hein? Teu vizinho está te vigiando. Teu vizinho está vendo que você está chegando atrasado. Ele sabe a hora que começa o culto e você está chegando depois. Uma coisa você está vindo do trabalho. Pega engarrafamento, pega trânsito, pega isso. Agora, se você está dentro de casa, vamos começar a se ajeitar. É dia de culto, irmão. É dia de culto. O culto já foi falado aqui. O culto não começa aqui, não. O culto começa a partir do momento que você abre o olho de manhã. Tem culto. Jesus, hoje tem culto. Senhor, abençoa que vai dirigir o culto. Jesus, abençoa minha vida, me ajuda a chegar lá. Senhor, toma a vida do meu pastor, Senhor. Toma a vida da pastora. Toma o ministério, Senhor. Toma aquela vizinhança lá, Senhor. O culto já começa dentro da tua casa. No seu trabalho, aonde você estiver. É em tempo e fora de tempos. Temos que estar conectados com o Senhor. Estamos preocupados, estar conectados com tantas coisas. Quer ver muitas das vezes, aqui não tem isso não, né? Aqui não. A pessoa fica desesperada, o celular está descarregando, está sem crédito, não tem Wi-Fi de ninguém perto, não tem a senha, e fica desesperado. Meu Deus, eu não posso perder o contato, fulano vai me ligar, mandar mensagem. E agora, como é que vai ser? Vai com Jesus. Aleluia. Me desculpa, mas cheguei atrasado. Hoje eu não vou, não. Hoje estou cansado, não vou. Tem outras coisas para resolver. E Jesus vai ficando para depois. Só que nós temos que priorizar Jesus. É verdade. Primeiro é Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque se você não estiver bem espiritualmente, nada na tua vida vai bem. Aleluia.
Porque quando a gente não está bem espiritualmente, a gente não consegue falar nada de Jesus para alguém. Glória a Deus, aleluia. As pessoas chegam perto da gente e se a gente não tiver nada positivo para passar, a pessoa no final que está querendo alguma coisa de nós vai acabar nos aconselhando. Não, ela está pior que eu. Não vou aconselhar ela. Irmãos, em nome de Jesus, compromisso é o segredo. Vamos abrir lá em João, capítulo 15. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que me deis muito fruto, e assim vos serei meus discípulos. Aleluia. Você vai ser abençoado. Mas existe um detalhe aqui, ó. Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Existe um acordo. E esse acordo aqui é de compromisso. Mas se tiver conectado, a vitória é certa em nome de Jesus. Vamos abrir também em Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 20, do mesmo capítulo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós operamos. O nosso Deus, ele faz além. A igreja estava ali em oração. Estava em oração. E Deus resgatou quem precisava ser resgatado. Só que tem um detalhe. Você está pedindo, tá? Você está orando, tá? Aleluia. Quando a bênção vier, não se espanta, não. Aleluia. Todo mundo está orando para Pedro sair. Pedro saiu e Pedro está lá na porta. Gente, é Pedro que está lá. Não, é um anjo. Não, Pedro não. Não é Pedro. Não, Pedro está preso lá. Irmão, oração e confiança. Pode chegar na mesma hora, pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. Aleluia. Coitado do homem. Ficou do lado de fora lá, batendo, até alguém abrir. Depois foi aquele alvoroço, mas no final, coitado, ele ficou lá de fora esperando a bênção de abrir a porta para ele. O poder da oração. Quando você se lança para orar, vence barreiras. Vence. O nosso Deus, ele é Deus de perto e ele também é Deus de longe. Sabe que muitas das vezes você não pode ir em determinado lugar, mas se você botar o seu joelho no chão, o Senhor, ele vai lá. Glória a Deus, aleluia. Senhor, a situação está acontecendo lá, eu não posso estar lá, Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus pode ir lá. Deus, ele pode ir lá. E ele pode mudar toda a situação através do teu joelho no chão. Glória a Deus. Imagine quando você se une. Imagine quando você se achega. A oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Quando a igreja se reúne num só propósito, o milagre vem depressa. A bênção vem depressa. O livramento vem depressa. Deus, ele age depressa. Porque ele atende. É verdade. Para o clamor do crente fiel. A palavra do Senhor diz que os hebreus estavam ali naquela situação
crítica. Já não aguentavam mais ser escravizados. Mas chegou um determinado dia que o povo se uniu num clamor. O povo reagiu. Aleluia! Muitas das vezes passamos por situações, tribulações, várias coisas. Mas com o passar do tempo, nos acomodamos. Mas acaba aceitando, não, é isso mesmo, a vida é essa mesmo, sabe? Fulano já foi assim, Bertano já foi assim, o avô já foi assim, na minha vida também vai ser assim, porque minha mãe também já passou por... Irmãos, tem uma diferença. Quando você reage, você está dizendo assim, eu me coloco à disposição do Pai. E Ele vai fazer o que lhe apraz para Ele. Ele só precisa que você se lança, se apresente e fala para Ele, Senhor, estou aqui, Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a situação. Eu preciso do socorro do Senhor. Eu preciso, Pai, da tua intervenção divina. Aleluia. E Ele muda a situação. Eu creio. Ele quebra as cadeias. Ele joga os embaraços e impedimento por terra. Até a oração contrária o Senhor destrói. Quando a gente se coloca, deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus fazer o que lhe apraz. A palavra do Senhor diz em Atos no capítulo 3. Já vou finalizar. Atos 3, e Pedro e João subiam junto ao templo na hora da oração à nona. E era trazido um varão desde que do ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. A qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olhai para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma esmola. No 6. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Levanta e anda. Aleluia. Ele era coxo desde que nasceu. Verdade. A palavra do Senhor diz que toda vez iam lá e colocava ele já estava acostumado com a situação. A família já estava acostumada com a situação. Sabiam que para receber o milagre precisava entrar. Glória a Deus, aleluia. Entrar. Aleluia. No querer de Deus. Aleluia. Entrar para a vontade Glória, de Deus. glória, Não glória. ficar pelas beiradas. Aleluia. É muito mais fácil ficar pela beirada, porque aí eu vou sofrer menos, né? Porque quem está dentro sofre, então se eu ficar do lado de fora eu não vou sofrer. Engano seu. Sofre dobrado, porque Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Se não tiver compromisso com Ele, ficar pelas beiradas, vai passar ano, vai entrar ano e vai continuar a situação da mesma forma. Aquele homem estava assim. Desde criança. Já estava um homem. Olha antes. Aleluia. Na porta. Na porta da bênção. Mas preferiu ficar lá. Ele estava o quê? Acostumado com as migalhas. Meu Deus. Acostumado com as esmolas. Acostumado com a sobra. E Deus tinha coisa grande para ele. Aleluia. Só que chegou um dia que Jesus alcançou quem estava lá fora. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Será que quem estava dentro não estava orando para quem estava lá fora, não? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a missão da igreja.
Essa é a missão da igreja. Aleluia. Aleluia. Barreiras se levantam e as pessoas não conseguem entrar. Mas a igreja em contínua oração. Aleluia. A oração de quem está aqui dentro é tão intensa que quem pega quem está lá fora. Aleluia. Jesus trata de quem está lá fora e fica notório. Aleluia. Vira festa. Porque quando o pecador se arrepende, vira festa. Quando acontece um milagre, vira festa. Quando se tem uma grande conquista, vira festa. Aleluia. Porque não tem como guardar aquilo que Deus está fazendo. A palavra do Senhor diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então, se estamos alegres, vamos anunciar. Se estamos alegres, vamos anunciar. Vamos dizer para todo esse mundo que a receita de Jesus para minha vida deu certo e eu vou passar para a tua também, que vai dar certo. Na presença do Senhor não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É uma receita que entregaram para mim. Deu certo. Glória A nossa pastora aqui é cozinheira de mão cheia, ô Glória. Eu não fico nem. Né? Um dia eu chego lá. Mas tem um dia que o arroz pode ser meio esquisito. Não, isso acontece muito. Não acontece muito. Né? Mas tem dia que, né? O negócio é meio, né? Dono de casa aí, tem dia que o negócio não está muito favorável, não, né? Se você tem tudo para fazer, o negócio dá certo, mas se você não estiver bem, né? Eu costumo dizer que tem uma amiga que ela fala que se ela vai comprar um negócio e não tá bom, né? Já está acostumada a comprar e não tá bom, fulano não estava bem naquele dia não, porque o negócio desandou. A receita é que você tem todos os ingredientes, mas se você não estiver bem, às vezes o negócio não flui. Você está acostumado a fazer, mas chega um dia que não dá. Mas Jesus não tem essa. É uma receita que é infalível. Jesus, Glória a Deus. passaram essa receita para mim. Insistiram comigo. Deu certo. Glória a Deus. E hoje eu quero passar. Aleluia. Aleluia. Glória a Porque dá certo. Dá certo. Você pode estar chorando, você pode estar gemendo, pode estar sentindo dor, pode estar feliz demais. Mas se você tem Jesus, tudo vai bem. Tudo deu certo. Não existe mau dia, não existe bom dia. O nosso segredo é com Jesus. E Ele faz morada naquele que abre o coração para Ele. Porque a palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Ele não invade. Ele não força. Ele bate a porta. Se você quiser abrir o coração para Ele, Ele entra e ele faz morada. É a receita que eu ouvi um tempo atrás. Recebi essa receita de bom grado. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi. Irmãos, era da igreja católica. Muitos anos na igreja católica. Muitos anos. Participei de tudo. Tudo na igreja católica. Tudo. Visita no lar. Era missa de manhã. Eu não era aquele católico que o pessoal fala assim, eu sou católico, mas só vai só e olha lá, né? Vai mais quando é pra negócio de mortos lá, missa dos mortos, alguém conhecido, aí vai lá. Mas não, eu participava de tudo. E um belo dia, o Senhor quis mudar a história da minha família. Aleluia. Glória a Deus. O que o Senhor fez para resgatar a minha família? Enviou aquele abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Que é o meu pastor hoje. Aleluia. E ele falou para mim assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um trato com você. Eu vou vir na sua igreja e você vai vir um dia na minha igreja. Só que ele não tinha igreja fixa não. A família dele tinha. Ele sempre acreditou em Jesus, mas ele não tinha uma igreja fixa. Mas era tudo plano de Deus. Irmãos, eu fui na primeira igreja e me assustei. Não vou falar o nome da igreja para poder, né?
fui na primeira igreja e me assustei, revelação. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Fiquei no pavor só, falei, dessa e fui em outra. Na primeira que eu fui, ele foi para me buscar. E sabe o que aconteceu? O carro me pegava de jeito nenhum. E ele falou para mim assim, é uma festa. Eu imaginei, festa, né? Uma festa. Eu e minha prima, de salto, toda arrumada eu pra festa. Ele esperando a gente lá na esquina. E a gente entrou no carro. Isso que ele vira, cadê o carro? Não pega. Meu Deus do céu. Vamos empurrar que o carro estava funcionando. Empurra o carro para lá. A gente de salto. Empurra o carro para cá. Nada. E ele, na insistência, né, ele falou, não vamos a pé. Aí eu não querendo andar para trás, falei, não, vamos. Só que eu pensei que era algo perto, né, daqui ali. Irmão, a rua não estava asfaltada ainda. Meu Deus. Era poeira para tudo quanto é lado. E ele me zoando a minha prima. E eu falei, meu Deus do céu, aonde que eu entrei? E minha prima olhando para mim e reclamando comigo. E ele zoando a gente, chegando no culto. Cheguei no culto, meu com a perna toda russa. E aí os carros passavam, levantavam aquela poeirada, né? Mas chegamos lá. Já estava finalizando já. Já estava na parte do corpo lanchando. Mas chegamos lá. Glória a Deus, aleluia. E depois ele falou, não, vou te levar no outro culto, nesse culto eu me espantei com as revelações. E a igreja estava muito cheia, eu pensei que eu fosse me esconder do lado dele, não, mulheres para um lado, homens para o outro. Eu falei, vou me explorar em quem? Mas ele insistiu. Quando chegou na terceira igreja, vamos na outra igreja. Quando eu cheguei na outra igreja, irmãos, Jesus fez diferente. Glória a Deus, aleluia. Jesus fez diferente. Eu costumo dizer, quando chega alguém, vai até aquela pessoa, dá um abraço, aperta a mão, fala que seja bem-vindo. Eu era da igreja católica, eu entrava e saía, os irmãos nem me viam. Se eu fosse ou não fosse, casa não ia. Mas nessa igreja, eu me senti amada. Eu me senti amada. Glória a Deus. Ô, minha amada, quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, ô, minha amada, tudo bem? Senta aqui, a outra, não, senta lá. Irmão, eu entrava e saía, entrava onde eu queria, eu sentava onde eu queria, ninguém nem sabia. E lá, as pessoas, senta aqui, senta lá, minha amada. Não, senta aqui, eu já não sabia nem onde sentar, onde desagradar que é. Mas eu senti algo diferente. Glória a Deus, aleluia. Deu vontade de voltar no outro domingo. Mas eu fiquei segurando. Porque é uma batalha. A minha família toda espírita. E eu ia tomar uma decisão diferente na minha vida, porque eu morava com eles ainda. A igreja começou a fazer propósito de jejum. E o pessoal, você tem que jejuar, tá? Eu vou ensinar vocês como é que vai jejuar. O que minha família fazia? Feijoada, churrasco, tudo lá. Quer comer? Não, agora não. Depois eu como. Depois eu como. Fui de novo na igreja, nessa mesma igreja. Fiquei contando os dias para chegar no outro domingo. Mas não querendo dar o braço a torcer, e algo estava sendo trabalhado na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Ainda nada. Quase que é tudo jogado por terra. Tinha acontecido uma situação no culto. E aquilo ali me entristeceu. E eu falei, eu vou voltar lá. Mas não foi com a igreja, não foi com as pessoas, foi porque ele me levou junto. E eu fui com aquilo ali martelando na minha cabeça, mas Deus, Ele é tão poderoso que aquilo ali eu fiquei entristecida na hora. Mas não me impediu de estar no terceiro domingo. Aleluia, glória a Deus. Eu fui, irmão, no terceiro domingo. Fechei meus olhos, estava no meu lugar. Quando eu abri meus olhos, quando eu dei por mim, eu já estava na frente do altar. Aleluia, glória a Deus. Chorando, engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hoje, pela misericórdia, até o dia. Aleluia. Glória a Deus.
Muito obrigado, Jesus. Deus mudou a trajetória da minha vida. Glória a Deus. Quando eu tomei esse passo do Senhor. Foi fácil no meio dos meus? Não. Mas Jesus fez um mover rápido, radical na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus honrou. E Deus não só honrou, Ele honra cada dia. Aleluia, A glória a cada Deus. dia. Tivemos passando por vários momentos na nossa vida. Tivemos momentos muito difíceis quando meu esposo passou pelo acidente. E continuamos vindo para cá, porque ele tinha uma responsabilidade na igreja, na Vila do João. E ele falou assim, olha, pode até você não der para me visitar, não tem problema, mas não falta tudo. E a gente vinha para cá, eu e a minha filha, vínhamos para cá. Na hora de ir embora, às vezes o Uber pegava a gente lá fora. A Melinha, quantas vezes com as crianças, ia até lá fora com a gente, até o Uber chegar. Botava a gente no carro para depois ela ir embora. E ela ficava lá com a gente. Quando era isso, a Dona Marcos, a irmã Terezinha, sempre indo comigo até lá fora esperando o Uber. Até me colocarem no carro, depois eles iam embora. Ficava comigo lá fora. Conseguimos vencer. E no meio dessa situação toda, do provedor não está dentro de casa, tiveram umas irmãs na minha casa, não era da igreja onde eu congregava, mas amigos, estiveram lá hora. E eu ouvi uma palavra que fez toda a diferença no tempo difícil. Tem equilíbrio. Se a gente não tiver equilíbrio, no momento da adversidade, a gente vai fazendo muitas coisas. Porque é uma verdade. E depois pode ser tarde demais para tentar consertar. Aleluia, glória a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, mas não tempos palmos. Glória a Deus, É aleluia. para mudança de história. Glória a Deus, aleluia. Não age precipitadamente por nada. Para, analisa as coisas. Não age no fervor da emoção. Porque nada é melhor como no outro dia. A Glória a palavra do Deus. Senhor diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem. Glória a Deus, aleluia. Aí você pode falar assim, mas pastor, eu já estou tantos anos chorando. Uma hora o Senhor canta com você. Aleluia. Mas não se perca o tempo olhando para o tempo. Sabe por que muitas das vezes as pessoas deixam de receber? Porque ficam olhando para o tempo que está na frente. Mas eu estou assim há tanto tempo. Tem gente que sabe ano, mês, data, do tempo que está na prova. E o tempo de se posicionar para a prova. Aleluia! É tempo de oração. É tempo de renúncia. É tempo de falar, Senhor, eu preciso de ti. Eu necessito de ti. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Está louvando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do outro vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Apareceu para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Agora você vê Jesus. Aleluia. Aquele que matou, que perseguiu, esse se chama Herodes. E pedindo a vitória de Pedro, de Filipe, de João, de Marcos. E aí você lê lá no versículo 21, a partir do versículo 21, desse mesmo texto, do capítulo 12 de Atos. Ele intenta, Herodes, contra os filhos de Deus. Escute, que palavra. Ele intenta contra os filhos de Deus. E aí ele quer perseguir, ele quer matar. E no verso 21 diz assim: num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor, no mesmo instante, olha só, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. A palavra é divina. Quem vai perseguir o ungido do Senhor e vai ficar de pé? Aleluia. Quem está perseguindo o ungido do Senhor e vai ficar de pé? Olha a palavra de hoje. Perseguiu, matou. Mas quem é aquele que permaneceu de pé? Ah! Eu vou matar esses cristãos, eu vou calá-los. Vai calar mesmo, Herodes? Peraí. A glória ainda é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que palavra, né? Eu quero que a Joana e o irmão venham aqui na frente. Vamos ungir os dois. Pastor, vem pra cá. Vamos ungir esse casal. Desamarrar. Misericórdia. Amarrado em nome de Jesus. Vai sair o documento do casamento. Vai sair a rifa. Vai sair a rifa do urso. Glória a Deus. Do urso, né? Vai sair a rifa dos utensílios da casa nova. Pastor, pega ali o azeite ali. Oh, Vamos glória. estar ungindo. Vamos ungir a irmã Joana. Vamos estar ungindo aqui a missionária. Minha pastor, vem cá, minha pastora. Vamos ungir aqui a Joana. Eu e o pastor vamos ungir ele aqui. Em nome de Deus. Ungir para a documentação do casamento sair. A documentação tem uma rifa passando aí, não é isso? Tem a rifa para vender tudo, para arrecadar dinheiro para essa documentação toda. Então, em nome, eu estou acompanhando tudo. Parece que está correndo tudo. Então está difícil. O inimigo se levantou ferozmente na documentação, querendo impedir, mas Deus vai dar vitória. O inimigo leva para lá, não dá, não pode. Que não pode. Se todos faziam, por que não vai fazer agora? Vai fazer em nome de Jesus. Vai fazer em nome de Jesus. A pastora Mugiala e o pastor Mugi, nosso irmão. Vamos orar, levante a mão para cá, irmão. Aleluia. Levante a mão. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo teu agir, pelo teu mover. Age poderosamente. Ó Pai, em nome de Jesus, tudo que está impedindo agora, todo o poder das trevas, nós estamos diante de um Deus de batalha, um Deus de batalha, de guerra. Ó Pai, vai ser agora, está sendo ministrado todas as barreiras satânicas, maléficas, na mente, no coração, vai sair agora. É uma ordem. Sai da mente, do coração deles agora. Uma ordem. Escuta a minha voz. Potestade, legião, caixa. Você que está pedindo a bênção da irmã Joana.
Fábio. Nós vamos estar orando, nós vamos estar fazendo oração final. Sexta-feira, de grande culto, sexta-feira. Nós temos domingo agora, nossa Santa Ceia. Se preparem espiritualmente. Se prepare, nossa Santa Ceia, espalha para geral, coloca nas mídias sociais, continua agindo, Deus vai agir. Já fizeram oração pela mesa, dízimo, oferta, tudo? Então oração final, oração pelo Fábio, agradecendo, ele estava aqui conosco, mas ele está trabalhando, teve que sair para ir para o trabalho. Então nós vamos estar orando também pelo término aqui por ele, em nome de Jesus, amém? Pastor fazendo oração, ó, aqui, chegou, vem para cá, cadê vocês? Cadê o azeite? Me dá o azeite aqui. Agora, vem pra cá. Aleluia. Cadê o azeite? Cadê o azeite? Bota aqui o azeite. Pastor. Senhor, maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, toma esse homem da cabeça à planta dos pés, meu Senhor da glória. Trabalha sobre a vida dele, através dele, Pai, visita toda a família, toda a casa, meu Senhor, trazendo cura, salvação, libertação e transformação de vida. Pai, não foi ele que te escolheu, mas o Senhor escolheu a ele, Pai. Então, meu Senhor, traga um desejo no coração, Senhor, Pai, para que possa estar, meu Senhor, ele dando um grito de guerra, que eu e a minha casa, que eu e a minha família serviremos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, meu amado, quero te agradecer pelo manancial de palavras, meu Senhor, Pai, que desce dos altos céus, meu amado Pai, pelos louvores que foram entoados hoje nessa casa, para louvar e adorar e engrandecer o teu santo nome. Papai, guarda todo o teu povo, meu Senhor, libera a bênção, libera a vitória, Pai, para que haja mudança e transformação e avivamento na igreja. Meu amado, muito obrigado pela provisão, pela providência, meu Senhor, o que já chegou, o que vai chegar e o que está chegando, meu amado, Pai, para surpreender o povo que clama, que invoca e que ora ao teu nome, ó Jesus Cristo. Meu amado, leva o teu povo na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Guarda, cuida, meu Senhor, de cada um, Senhor amado, em todas as adversidades. Nos traga paz, meu Senhor. A paz do Senhor é que nos guarda, meu amado. Muito obrigado, Jesus querido, Jesus maravilhoso, porque o país está em crise, mas nós estamos em Cristo. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e todos que aguardam a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos digam amém. Graças a Deus.